Graça e paz. Amém. Deus abençoe sua vida. Prazer estar aqui de volta a esta casa. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui no púlpito da igreja. Meu amigo pastor Marcos, ele disse que eu fui líder de jovens dele, para vocês verem que eu comecei bem jovem mesmo, né? Eu era quase um adolescente, ele já era desse tamanho, quando eu era líder de jovens dele lá em Minas, na nossa igreja lá em Uberlândia. Mas é um amigo de muito tempo, de boas lembranças. Sua família é uma família preciosa para mim também. É uma família missionária que me inspirou muito, e eu tenho muita gratidão a Deus pela vida desta família. Estar aqui com vocês é uma bênção, é uma alegria. Minha esposa estava se organizando para vir até quase na hora da gente sair, e depois de última hora aconteceu lá um episódio e ela preferiu ficar com as crianças em casa. Nós estamos em fase de mudança, nos organizando para ir para o campo missionário. Missões é o que pulsa no meu coração. A questão do mundo muçulmano é o que palpita no meu coração. Eu sou chamado para pregar o evangelho para muçulmanos. Tive uma experiência de estar entre eles por alguns anos da minha vida, e agora estou retornando para trabalhar com muçulmanos. Isso é uma grande alegria. E nós estamos assim em fase de mudança, começando a organizar algumas coisas, e minha esposa ficou em casa então, mas gostaria de estar aqui hoje, e pediu que eu trouxesse também as saudações e os agradecimentos pela oportunidade. Me acompanha o diácono Gelson Farias, diácono ali na nossa igreja Batista Nacional em Vicente Fialho. É um homem de Deus, ele é o primeiro diácono da igreja. A igreja tem 26 anos, vai fazer 27 anos agora, e ele foi o primeiro diácono, permanece servindo ao Senhor e dando frutos, e isso é bênção. Ministra muito bem a palavra de Deus, viu? Em outras oportunidades já está sabendo. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus nesse primeiro momento, essa primeira noite nossa, nesta conferência da família. E eu fiquei pensando o que compartilhar, e me lembrei de uma palavra que há algum tempo Deus ministrou ao meu coração. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. No começo, a gente vai para o começo. Como que tudo começou? Como é que foi no começo? Então, enquanto você abre aí a sua Bíblia, talvez você que não usa mais a Bíblia em papel, em livro, abra o seu aplicativo. Não sei se isso é permitido aqui na igreja, mas nós vamos ler da palavra do Senhor. Enquanto você vai abrindo aí no capítulo 1 de Gênesis, eu quero dizer que a Bíblia, ela não é um livro sobre você. Essa é uma primeira informação que eu quero lhe dizer nesta noite. A Bíblia não é um livro sobre você. Este é muitas vezes o primeiro e o maior erro que algumas pessoas cometem quando se interessam pela Bíblia. Elas abordam a Bíblia como se esse livro fosse um manual sobre como consertar as suas vidas. Ou ainda se a Bíblia fosse um manual de como buscar práticas para resolver os seus problemas, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, encontre conselhos que resolvam todos os problemas, como numa espécie de passe de mágica, não é? É bem verdade que a Bíblia é cheia dos melhores conselhos, os melhores direcionamentos para a vida de qualquer pessoa, mas a Bíblia não é um livro sobre mim e nem sobre você. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. A Bíblia é um livro sobre Ele, é um livro sobre Cristo Jesus. Cada personagem, cada genealogia, cada comando, cada história sussurra o nome de Jesus. Agora, uma coisa incrível é quando nós
entendemos isso, quando nós nos damos conta de que a Bíblia é um livro sobre Jesus, que esta palavra é sobre Cristo, tudo aqui é sobre Ele. Quando nós temos esse entendimento, quando nos aproximamos da palavra de Deus com esse entendimento, a gente termina por perceber que a nossa vida começa a se ajustar, a nossa casa começa a se ajustar, as nossas emoções começam a se ajustar, os nossos relacionamentos começam a se ajustar, porque Cristo é o centro e tudo começa a se voltar para Ele. O que eu estou querendo dizer nesta noite é que o objetivo da palavra de Deus não é como consertar a sua vida, mas lhe ensinar que você e eu devemos fixar os nossos olhos na pessoa bendita de Cristo Jesus. E como Ele mesmo disse, uma vez feito isso, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se você encontrou Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, eu quero ler com você os 3 primeiros versículos nesta noite. Os 3 primeiros versículos de Gênesis, capítulo 1, começa dizendo assim, talvez você já sabe isso de cor, esse texto, conhece ele na sua memória. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor, nesta noite a Tua palavra tem primazia no nosso meio, na nossa mente, no nosso coração. A Tua palavra tem em nós, Senhor, corações dispostos a Te ouvir. O que o Senhor quiser ministrar nesta noite, nós queremos receber de Ti. Prepara os nossos corações, e eu sei que o Senhor já está fazendo isso. Ao longo desses dias, esta igreja tem se preparado para este final de semana. As famílias estão aqui porque querem ouvir a Tua voz, querem ouvir a Tua palavra. Não estão aqui para ouvir sobre homens, sobre pessoas, não estão aqui para ouvir sobre heróis, não estão aqui para ouvir sobre projetos, estão aqui para ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para a nossa vida nos próximos anos, para a nossa casa, para a nossa família. Não nos permite dar passos que sejam distantes da Tua vontade. Não nos permita, Senhor, como família, caminhar por caminhos que destoem da vontade do Senhor. Guarda os nossos passos, guarda, Senhor, o nosso caminhar. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Em uma leitura bem superficial desses 3 versículos, a gente começa a perceber que logo na criação, a primeira coisa que nos salta aos olhos quando lemos esse versículo, de início, na criação, o que havia? Logo no princípio, havia Deus, havia amor, mas também havia ausência de forma, havia caos e havia trevas. Havia Deus, havia amor, mas também havia ausência de algumas coisas, e havia caos, havia trevas, logo no início. Mas antes do nada existir, antes de qualquer coisa existir, Deus já estava lá, Deus já existiu. Deus não tem princípio e nem fim, Ele é eterno, a gente sabe disso. Antes que nada existisse, Ele é o Pai da eternidade. Quando tudo começa, quem está presente é Deus, é Ele que é o start, é Ele que começa, todas as coisas partem dEle. E você pode dizer, mas isso é muito claro, pastor, isso está muito óbvio, a gente entende isso nas primeiras aulas de uma escola dominical, ou talvez no primeiro momento do discipulado, nos 15 primeiros minutos de uma aula de discipulado, a gente já entende que no princípio estava Deus, que tudo parte de Deus, que Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas talvez uma informação que a gente precisa lembrar é que esse relato de Gênesis, como Deus cria em Gênesis, como Deus está presente a partir do relato de Gênesis, é algo único na literatura antiga. A literatura antiga, todos os relatos de criação existente em outras religiões,
o universo vem como resultado de uma disputa muitas vezes. O resultado a criação é como resultado de uma guerra cósmica. O universo surge como uma espécie de disputa entre os deuses. É assim que estão nos relatos da criação que aparece na literatura grega, por exemplo, e em outras literaturas babilônicas. Há às vezes uma disputa de interesses entre os deuses, às vezes do nada surge um interesse por algum poder que é disputado, e de repente, como resultado dessa guerra cósmica, aparece o universo. E o homem se torna parte de um acidente nesses projetos ou nesses relatos de criação. No entanto, em Gênesis, tudo começa com um Deus que é eterno e que do nada cria sozinho tudo que existe, inclusive o homem. Esse relato é único. Isaías, no capítulo 44, versículo 24, ele diz que Deus sozinho estendeu os céus e ninguém estava com ele. O versículo 6 do mesmo capítulo 44 diz que ele, Deus, é o primeiro e o último, e que não há Deus além dele. Então você precisa perceber, e é importante que a gente lembre disso, nós não somos um acidente de percurso, nós não somos resultado de nenhuma disputa de poder entre os deuses da antiguidade. Não, o que Gênesis está dizendo, e o relato da criação em Gênesis, logo no começo, no início de tudo, para começo de conversa, Deus está dizendo que eu e você fazemos parte de um projeto que Deus pensou. Você e eu somos um projeto pensado por Deus. Deus criou com ordem, e chegou um momento que Deus disse: agora, depois que tudo está criado, Ele olha e diz: agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não há nenhuma disputa, não há nada que acontece acidentalmente, não. Deus planeja, e chega um momento que Ele olha e diz assim: agora é momento de criar o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É o relato de Gênesis no capítulo 21, no capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba como Deus teve um cuidado. Eu vim aqui nessa noite para dizer: você não é obra do acaso. Você não é alguma coisa que aconteceu de qualquer jeito. Você teve um propósito, você fez parte dos propósitos iniciais de Deus. Toda a sua história, toda a sua casa, toda a sua família está englobado neste projeto que Deus idealizou logo no começo. Uma das frases que a gente vê repetidas vezes na história da criação, ao longo dessa narrativa, principalmente em Gênesis 1, sempre você vai se deparar com a seguinte frase: e viu Deus, o Deus viu. Sempre, em todo o relato, depois que Deus cria alguma coisa, o texto diz: e viu Deus, e viu Deus. O que Deus viu? Tudo que Ele criou, Deus viu que era bom. Olha que coisa linda. Toda a criação, depois que Deus cria, eu fico imaginando esse momento único. Deus cria, e aí quando Ele termina, Ele olha e fala: tá ótimo, tá muito bom, tá muito bom. Outro dia, minha esposa fez um procedimento cirúrgico no olho, e uma cirurgia, e passou mais ou menos um ano, alguma coisa assim, e algum tempo, mais ou menos uns 3 meses, nós retornamos ao médico, e o médico quis olhar a cirurgia que ele havia feito, e ele olhou, e quando ele estava olhando, ele olhava, e sempre observando, e ele falava assim: nossa, ficou muito bom, hein?
Nossa, mas isso aqui ficou ótimo. Isso aqui está ótimo. E aí minha esposa olhou para ele e falou assim: o senhor está parecendo Deus, hein, doutor? Aquele que cria e depois fala assim: não, o que eu fiz está muito bom. É o prazer de olhar e dizer assim: está muito bom, está bom. Criar os oceanos, que coisa linda, é muito bom. Criou diferentes espécies de animais, criou da forma que os rios nascem, as nascentes das águas, as pedras, tudo que Deus criou, que coisa linda. Deus olhou e falou: está muito bom, está muito bom. Como um bom pai, tudo que Deus criou estava bom. E uma das coisas que Deus criou foi a família. Deus criou o seu casamento, Deus criou o meu casamento, Deus criou a nossa família. Quando eu gosto do texto que diz que Deus viu que era bom, Deus olha para você, Deus olha para a sua casa, Deus olha para o seu casamento e Deus vê que é bom. Você está casado, você ter uma família, você ter filhos, é uma coisa boa. Deus olhou e disse: é bom constituir família, é uma coisa boa. Apesar de que vivemos em uma sociedade que tenta desconstruir essa questão dos valores familiares, Deus vê que é bom. Os valores da família é uma bênção, uma coisa boa. Foi Deus que idealizou. E Deus vê. Nós servimos a um Deus que vê. Assim como Ele vê que é bom, Ele vê que o seu casamento, os seus filhos e a sua família, Ele vê de perto. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que esquece. Ele não é um Deus que lhe abandona no esquecimento. Independente do que você possa estar passando na sua vida, Deus vê. Lembre disso. Independente, Deus está vendo. Se você está enfrentando uma crise conjugal, se você está enfrentando desemprego, se você está enfrentando problemas com seus filhos, se você está enfrentando qualquer que seja a luta na sua família, lembre, Deus está vendo. Deus está vendo. Você não está esquecido em um canto do universo. Você não está abandonado. Você serve a um Deus que está lhe vendo. Gênesis capítulo 1 é um transbordamento do amor de Deus. A gente pode até ver isso na estrutura literária. É até artístico a forma que aparece nas escrituras. Essas repetições. A cada momento da criação a gente percebe: e Deus viu que era bom, houve tarde e manhã o dia primeiro, e viu Deus que era bom, houve tarde e manhã e o dia segundo, e assim as coisas foram passando e a criação foi acontecendo ao longo dos dias. Mas Deus viu algo que não era bom. Em toda essa criação, perceba-se que não tem pecado, o pecado ainda não adentrou no mundo. O mundo ainda não está arruinado pelo pecado. E tudo que Deus criou, depois de cada ato, Ele olha e diz: está muito bom. De repente, no meio do nada, Deus olha para algo e viu que não era bom. O que pode não ser bom, em meio à perfeição, com a ausência de pecado, quando nada lhes falta, tudo está fluindo, absolutamente ordem, agora existe no universo, toda a criação está funcionando perfeitamente, Deus está ali presente, mas Ele viu que tinha algo que não estava bom. É a primeira vez que existe um não nas Escrituras. É a primeira vez que a palavra não aparece. Não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom. Se Deus disse que não é bom, é porque não é bom. Aqui é onde começa a surgir o projeto da minha e da sua família. É porque Deus olhou em uma criação, em um universo sem pecado, onde tudo estava fluindo normalmente. Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem vivesse sozinho, isolado, solitário. Mas o que faltava ao homem? Poderia lhe faltar alguma coisa com a presença do Todo-Poderoso?
Como pode sentir falta de algo? Você tem tudo, você tem Deus, você tem tudo ali. Não lhe falta alimento, não lhe falta nada. Deus olhou e disse que não era bom. É por isso que casamento, é por isso que família é algo que a gente precisa orar muito. Precisamos valorizar, precisamos fazer esse tipo de evento para dizer que a família é um projeto de Deus e que nós precisamos zelar por essa instituição, porque sofre ataques ferrenhos todos os dias. O inimigo quer destruir, mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e constituiu a família. Criou-lhe uma companheira, criou-lhe uma adjuntora, alguém que pudesse estar ao seu lado, constituindo uma família. Porque depois que há a família constituída, aí sim, aí tudo está de acordo com aquilo que Deus de fato idealizou. O versículo 18 do capítulo 2 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. É aqui que começa o projeto da família, a sua família, a minha família. Ela começou porque Deus viu, Deus mesmo viu, Ele que viu. O que Deus viu? Deus viu que o que era bom mesmo é viver em família. Bom mesmo é ter uma família para chamar de sua. Bom mesmo é ter alguém com quem você divide os seus dias, divide a sua vida. O que Deus quer é que você olhe para o seu cônjuge todos os dias. Olhe para o seu cônjuge e diga assim para ele. Diga para ele assim: que coisa mais linda. Coisa mais linda que Deus me deu. Mas que coisa linda. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre que o marido precisa elogiar a esposa e falar que ela é bonita, e teve uns irmãos que ficaram assim. Ele falou: fala, irmão, fala, nem que seja pela fé, mas fala, né? Olhe para o seu cônjuge e diga para ele: você é o melhor que Deus me deu. Deus olhou e viu que não era bom que a gente estivesse sozinho, que eu ficasse sozinho para lá, largado, só. Não é bom. Deus permitiu que você estivesse ao lado dessa pessoa que Ele te deu como esposo e como esposa. Ele é uma bênção de Deus na sua vida. Ela é uma bênção de Deus na sua vida. Agradeça a Deus pelo cônjuge que Ele te deu. Ore por ele. Você ora pelo seu cônjuge? Você tem essa prática de apresentá-lo perante o Senhor constantemente? Ore por ele, seja grato. Ainda que talvez você olhe e pense assim: mas porque o senhor não sabe da minha vida, pastor, o negócio lá em casa é difícil, a coisa lá em casa não é assim simples. Eu olho para o meu cônjuge e me dá vontade de qualquer outra coisa. Eu até entendo, e eu sei que existem casamentos, existem famílias que enfrentam batalhas difíceis, mas não há nada, não há caos que a voz de Deus não possa colocar em ordem. Não há caos, não há tempestade nenhuma onda do mar pode se levantar tão furiosa e resistir à doce voz e à ordem do nosso mestre, dizendo: aquieta-te, mar, sossega-te, mar. Então, nesse final de semana, o que talvez Deus queira ministrar ao seu coração é dizer que Ele é o mesmo e não muda, e que Ele continua fazendo milagres. As ondas que se levantam, elas podem se acalmar à ordem da voz do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Não teime com Deus, eu repito isso, não teime com Deus. Se Deus diz que não é bom, é porque não é bom que o homem esteja só, e ponto final, acabou.
Porque tem gente que fala assim, não, mas é porque assim, hoje em dia o mundo mudou, né? As pessoas costumam dizer, não, o mundo mudou, as coisas mudaram, não é mais bem assim, as coisas mudaram, o mundo mudou, mas Deus não mudou, a sua palavra não muda, permanece para sempre e continua não sendo bom que o homem esteja sozinho. A família é um projeto de Deus. O que Deus criou era bom, veja que eu estou enfatizando bastante esse ponto. Tudo que Deus criou era bom, não era perfeito. O seu casamento pode ser bom e deve ser bom, mas não vai ser perfeito, não vai. Aliás, não existe nada perfeito, somente Deus é perfeito, só Deus é perfeito, nada mais é perfeito. Existem problemas, existem limitações, existem falhas. Às vezes no casamento você olha para a pessoa e pensa assim, mas será possível um negócio desse, Jesus? Essa não é a pessoa por quem eu me apaixonei, se tornou uma outra pessoa. Às vezes você se surpreende com você mesmo. Às vezes a gente se surpreende com as nossas próprias ações e atitudes. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Deus olhou, Deus criou, viu que era bom, mas não era perfeito. Não, perfeito é só Deus. Em todo o relato da criação, Deus diz que era bom, perfeito mesmo é só Ele. Só Deus é perfeito. Porque antes da criação, antes que Ele começasse a criar, eu acho isso incrível nesse relato de Gênesis. Porque antes que Ele começasse a criação, já havia ausência de forma, havia vazio e havia escuridão. No princípio, a leitura que nós fizemos, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, havia ausência de forma. Antes que Deus começasse a criação, já havia ausência de forma e era vazia. Havia vazio, ausência de forma e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus começa a colocar ordem nesse caos. É estranho às vezes, e parece intencional, quando a gente lê logo esse início, e percebe que há uma bagunça, há um vazio, há escuridão, e depois do versículo 3, Deus diz, haja luz. É a palavra de Deus, haja luz. A palavra de Deus entra em ação, não só para trazer ordem ao caos, mas também para criar. Tudo, absolutamente tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Tudo, a palavra de Deus foi quem criou todas as coisas. E quando nós pensamos sobre a palavra de Deus, que cria todas as coisas, nos faz lembrar também do Evangelho de João, quando diz que no princípio era o verbo, João 1, versículo 1 e 3. Exatamente, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3, descreve todo este caos e diz que a palavra de Deus, haja luz, começa a colocar ordem no caos. Agora o Evangelho de João, também no capítulo 1, versículos 1 a 3, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por que Deus fez assim? Deus fez assim para nos mostrar que da mesma forma, as nossas vidas são um vazio, sem forma, até que a palavra de Deus venha para trazer paz, para trazer beleza e para trazer ordem. A nossa vida só tem sentido, só vai ter ordem, só vai ter paz, quando a palavra, que é Cristo, estiver efetivamente produzindo em nossa vida, criando em nós, organizando as nossas vidas.
Quando sua palavra se afasta das nossas vidas, quando essa palavra se afasta do nosso círculo de relacionamento, do nosso casamento, da nossa casa, pode ter certeza que a nossa vida volta ao que era antes. O que era antes? Era um caos, era um vazio, não havia forma, era assim que era antes. Antes estava um caos, antes não tinha forma, antes tinha escuridão, mas a palavra fez diferença, a palavra trouxe em ordem. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. Sabe o que é que vai fazer a diferença no seu casamento, no meu casamento, na nossa vida? É Jesus. Fora de Jesus há um caos, há uma desordem, não existe forma, as coisas não se encaixam. Só vai se encaixar quando Jesus estiver presente, quando Ele for o centro, quando Ele governar, quando tudo girar em torno dEle, tudo partir dEle, para a fluidez dos relacionamentos da nossa vida como um todo, certamente do nosso casamento. Antes da palavra havia um caos, a palavra é Jesus. Se não for Jesus, tudo volta ao que era antes, a este caos, a essa escuridão. Um exemplo disso, nós podemos ver no segundo livro, escrito por Moisés aqui, não é? O livro de Êxodo. No livro de Êxodo, nós vemos Faraó rejeitando a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para Faraó. Faraó rejeitou a palavra de Deus e ele enfrenta as pragas. As pragas no Egito, quando nós olhamos, a gente pensa que são, geralmente a gente olha como 10 punições aleatórias, independente da interpretação que se dê a isso. É interessante observar que essas pragas, elas trazem uma espécie de ordem de como elas acontecem, e na medida que elas acontecem, um caos vai se instaurando. Primeira coisa que acontece nas pragas, a primeira praga, Deus transforma o Nilo em sangue, ou seja, destrói o ecossistema natural do Nilo. Logo em seguida, sai do Nilo as rãs, das rãs mortas vêm os mosquitos, dos mosquitos vêm as doenças. É como se a criação estivesse se deteriorando, voltando a um caos. Estava em ordem, de repente começa a voltar a um caos. Eu penso que se o único objetivo de Deus, por meio das pragas, fosse mostrar a Faraó que ele era mais poderoso, que ele tinha todo o poder, talvez Deus poderia ter usado outros métodos, até de certa forma que impressionasse melhor. Eu fico imaginando, por exemplo, se Deus pudesse ter capacitado Moisés, e Moisés chegar perto de Faraó, quando Faraó negasse, resistisse à palavra ali de Deus, para mostrar que ele era mais poderoso, talvez capacitar Moisés para ter um poder que reduzisse os oficiais de Faraó em miniaturas, sabe aquela coisinha bem pequenininha? Transformava em miniaturas, pegava aqueles soldados, 3 deles, esmagava assim entre os dedos, e soltava na frente de Faraó. De repente dava 3 passos na direção de Faraó, dizia para ele: e aí, meu filho, vai obedecer ou você vai querer que eu faça a mesma coisa com você e com todo o Egito? Provavelmente isso impressionaria muito Faraó. Certamente ele não teria muita dificuldade de obedecer, vendo essa capacidade de transformação de poder por meio de Moisés. Mas ele não faz isso. Parece que Deus está demonstrando algo nessas pragas. Não só está demonstrando o seu poder, mas também mostrando que o pecado, essa rebelião, resistir à palavra, resistir essa ação de Deus, leva tudo de volta a um caos, traz problemas. Essa resistência a Deus é um pecado, e os problemas do mundo são resultados de pecados. O pecado é a causa de todos os problemas têm como sua gênesis, ou na sua gênesis, os problemas têm o pecado. A palavra de Deus cria, o pecado destrói. O mesmo acontece com as nossas vidas, acontece com o nosso casamento, com os nossos relacionamentos, com as nossas famílias. Por que os casamentos entram em crise? Por causa do pecado.
porque o pecado produz o orgulho, a falta de humildade. De repente você não quer se, aqui eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão. É ela que está errada, por que eu tenho que pedir perdão? É porque é assim, geralmente é assim. O homem tem que pedir perdão mesmo, a mulher está certa, sempre está certa, não é? Mas às vezes o orgulho faz com que a gente se afaste. O orgulho é um pecado. Então muitas vezes casamentos, famílias, relacionamentos entram em crise exatamente como resultado de alimentar o pecado que jaz no nosso coração. Pequenas coisas que nos irritam e vão acumulando ao longo, é resultado do pecado. Às vezes somos mais generosos e somos mais educados com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro, com o nosso próprio cônjuge ou com os nossos filhos. Às vezes temos mais paciência com os outros do que com aqueles que nos cercam, que estão conosco todos os dias. Tudo isso é fruto do pecado, é fruto do pecado. Como é que a gente pode melhorar isso? A única forma de melhorar isso é termos em Cristo, e Cristo como sendo a palavra de Deus, o fundamento do nosso dia a dia, o centro do nosso casamento, a caminhada do nosso dia a dia, tendo esta palavra, a palavra como sendo aquela que nos norteia todos os dias, a palavra que traz ordem ao caos, a palavra que muda as circunstâncias. A palavra de Deus é o que vai trazer a esperança e colocar de volta aquilo que está fora dos trilhos na nossa vida e certamente no nosso casamento. Quando nós temos essa abordagem, quando nós temos esse olhar, quando o nosso coração se volta para isso de verdade, quando buscamos constantemente centralizar Cristo nos nossos relacionamentos e no nosso casamento, buscando viver uma vida em total obediência e em reverência e amor a Ele e a sua palavra, tudo volta a ficar em ordem outra vez. Parece ser muito simples dizer isso, mas não existe possibilidade dos nossos relacionamentos melhorarem se não for com a presença de Deus, retirando o orgulho, retirando as travas, as trancas que nos impedem muitas vezes de darmos o passo de humildade, de pedir perdão, de oferecermos perdão, de sermos generosos. É somente pela graça de Deus. Mas não existe nada que Deus não esteja vendo. Lembre, no princípio Deus já estava lá. E Deus viu, mesmo com todos esses problemas que acontecem, com todas essas lutas, o seu cônjuge é um presente de Deus na sua vida. Os seus filhos são bênçãos de Deus na sua vida. Foi Deus que idealizou, foi Deus que olhou, foi Deus que viu que não era bom vivermos sozinhos. Não é bom. E Deus nos deu a família que Ele nos deu. Deus viu que não era bom e Deus te deu a sua família. Então olhe para a sua família sempre assim. É o presente que Deus me deu. Deus olhou e viu que não era bom que eu vivesse sozinho. E Deus escolheu esse homem maravilhoso, essa mulher maravilhosa. E foi com ela que eu constituí uma família. Que Deus abençoe a sua família. Essa família que Deus lhe deu. Esses filhos que Deus lhe deu. E não esqueça que Deus vê. Deus vê as lutas que vocês passam. Deus vê as orações que vocês têm feito. E vai chegar um momento certo que qualquer caos que possa haver, qualquer escuridão que possa haver, a palavra do Senhor vai trazer luz e vai fazer o seu casamento ficar exatamente no lugar que Ele quer que fique. Deus sendo o centro e você sendo o exemplo para abençoar aqueles que estão ao seu redor também. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E por falar em família, eu peço oração pela minha família. Nós estamos nos mudando para um grande desafio no campo missionário
e precisamos das orações dos irmãos. Momento de mudança, eu aprendi com um líder que eu tive, toda mudança, dizia ele, toda mudança causa estresse, toda mudança. E nós estamos em um processo de mudança agora pelo menos 3 vezes. Estamos saindo de uma casa que nós moramos, vamos para uma outra casa, por um período de tempo de alguns dias ou meses, menos de 2 meses, e depois estaremos nos mudando para fora do país. E uma mudança para fora do país implica em muitas alterações de costumes, culturas, valores, língua, e tudo isso traz muitas dificuldades. Certamente, esse projeto de Deus que começou na criação, fez parte do projeto de Deus, casamento, família, está na criação. Logo, Deus instituiu logo no início. É um projeto que sempre foi atacado pelo diabo, desde o Éden até os dias atuais, e permanecerá sendo assim. Isso acontece na sua casa, isso acontece com o seu casamento, isso acontece com o meu. É por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, ore por alguém que você conhece, ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes, ore por essas famílias e ore pela minha família também. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.